Como foi o meu processo de mudança para os Estados Unidos? Essa foi uma pergunta que eu recebi de um seguidor lá no meu Instagram e eu resolvi gravar um vídeo contando um pouco para vocês qual foi a minha trajetória até aqui. Já foram quase 200 vídeos aqui no canal, todos eles falando sobre investimentos, sobre ensinamentos, sobre o dinheiro. Então resolvi mudar um pouquinho o assunto desse vídeo para um tom mais pessoal, a contar para vocês como eu vim parar aqui nos Estados Unidos e os processos que aconteceram até hoje. Voltando lá para 2004, quando eu tinha 14 anos, eu participei pela primeira vez de um torneio internacional de golfe representando o Brasil. Foi o Sul-Americano Pré-Juvenil na Colômbia. E lá eu percebi que grandes jogadores, que pessoas que realmente levavam o esporte a sério, iam fazer faculdade nos Estados Unidos. Desde aquela época, eu coloquei como um objetivo da minha vida estudar aqui nos Estados Unidos, fazer faculdade aqui, representando a faculdade em um time de golfe. Com os bons resultados que eu tive entre 2003 e 2007, eu consegui diversas propostas de bolsas de estudo para vir estudar aqui. Foi por causa dessas bolsas que eu consegui vir pela primeira vez, afinal minha família não tinha condições de pagar uma universidade americana em sua totalidade. E foi aí que eu me mudei pela primeira vez aqui para os Estados Unidos em agosto de 2008. Logo antes de completar 18 anos, com o visto de estudante, o visto F1. Eu fui para Miami, na Flórida, onde eu faria 4 anos de universidade representando a universidade pelo time de golfe. Eu confesso que os primeiros 6 meses morando aqui foram possivelmente os mais difíceis da minha vida. Uma cultura completamente diferente, uma nova língua, pessoas desconhecidas, tendo que me virar completamente recém-saído da casa dos meus pais, logo antes de completar 18 anos. Eu vim pra cá com uma expectativa e a realidade foi completamente diferente, ao ponto de eu quase desistir desse sonho e voltar para o Brasil muito antes do planejado. Por sorte, pela insistência dos meus pais, da minha irmã, da minha família, eu permaneci aqui nos Estados Unidos e completei a universidade em 4 anos, em 2012. E esse período foi incrível para eu evoluir tanto como pessoa, como aluno, como jogador profissional, atleta profissional. E durante esse período, além dos resultados ótimos que eu tive, tanto na faculdade como nos campos, eu decidi que era aqui que eu queria morar. Eu decidi que o meu futuro seria aqui nos Estados Unidos. Eu me alinhei muito bem com a cultura, com a forma das pessoas lidarem, principalmente com as outras pessoas, com a organização, com a infraestrutura do país, com a segurança principalmente. E eu não estou falando que aqui é perfeito, não estou falando que aqui não tem nenhuma falha, mas quando a gente compara com o que é a realidade do Brasil, o que era e principalmente o que é hoje, a diferença é muito grande. Muitas pessoas vêm até os Estados Unidos para morar aqui e acham que esse choque cultural é muito forte e acabam não se adaptando à cultura americana. No meu caso, foi o contrário. Eu me adaptei tão bem que quando eu voltava para o Brasil de férias ou para passar um tempo, eu me sentia estranho. Eu sentia que eu estava fora do lugar que eu deveria estar. Quando eu me formei na faculdade, eu perdi o meu visto de estudante, o visto F1. E para você conseguir um outro visto depois da faculdade, é uma dificuldade extrema. A não ser que você tenha alguma habilidade, a não ser que você tenha algum diferencial muito grande no mercado de trabalho ou em qualquer outra profissão que você possa seguir. No meu caso, eu virei golfista profissional, atleta profissional, que era um sonho que eu tinha desde criança, e eu tive resultados incríveis ao longo dos primeiros anos da minha carreira como profissional, 2012, 13, 14. Ao final de 2014, eu consegui terminar o ano como número 1 do ranking brasileiro de golfe profissional, e isso me deu a chance de aplicar para um visto para vir morar aqui nos Estados Unidos, conhecido como EB1, ou Extraordinary Abilities, ou habilidades extraordinárias. Falando assim, até parece que eu tinha habilidades de outro mundo, mas não é bem a realidade. Eu simplesmente era bom naquilo que eu fazia. E esse visto ele é destinado a pessoas que são as melhores de suas profissões em seu respectivo país. Então eu era o melhor golfista do Brasil naquele ano. E isso me permitiu aplicar para esse visto. O mesmo advogado que estava nos ajudando nesse visto, ele ajudou também um outro atleta que era bodybuilder de Israel. Ele era o número 1 bodybuilder de Israel e ele também conseguiu o seu green card através do visto EB1. Outros casos que conseguem esse visto são, por exemplo, o melhor fotógrafo de um país, o melhor jogador de pôquer de um país, o melhor skatista de um país. Enfim, se você é o melhor no seu país, naquilo que você faz e é considerado uma profissão, você consegue viver daquilo, você tem chance de conseguir esse visto. Pois bem, nosso processo começou no começo de 2015 e o advogado já falou pra gente que poderia levar alguns meses, mas mesmo assim a gente estava muito animado.
A gente conseguiu o Work and Travel Permit, que seria um permisso para trabalhar e viajar para dentro e para fora dos Estados Unidos antes que saísse o meu EB1 e, consequentemente, o Green Card. Com esse visto, a gente começou a viver aqui nos Estados Unidos, em meados de 2016. Porém, o nosso advogado cometeu um erro na nossa aplicação e um belo dia eu estava jogando um torneio no México, na época eu era golfista profissional, e a Gabi me liga e me conta que tinha chegado uma carta do governo americano falando que o nosso processo tinha sido negado porque a gente tinha cometido uma fraude no momento de aplicar para o EB1. Na hora eu gelei, eu não sabia o que fazer, eu liguei desesperado para o nosso advogado e ele falou: nossa, mas realmente esse erro aconteceu, porém é um erro muito raro. Eu nunca, em mais de 30 anos de carreira, ele era um senhor advogado, vi isso acontecer. Acontece que no processo a gente tinha o visto de turista, a gente entrou aqui nos Estados Unidos e 6 dias depois, eu me lembro até agora, 6 dias depois a gente fez o ajuste de status, que era para conseguir o nosso novo visto para poder trabalhar, viajar e conseguir o Green Card depois de uns meses. Acontece que a imigração diz que você não pode entrar e aplicar para um ajuste de status em menos de 60 dias aqui nos Estados Unidos. Eu precisava aplicar rápido porque eu precisava viajar para jogar torneios, afinal era assim, eu ganhava meu pão, essa era a minha profissão, mas o advogado nunca nos falou que a gente precisava esperar esse período. Então a gente não esperou, cometeu esse erro e o nosso processo foi negado. Todo o dinheiro que a gente tinha investido até ali foi por água abaixo. E a Gabi, que estava nos Estados Unidos, teve que colocar tudo que a gente tinha dentro de um storage, que é um lugar para armazenar coisas, tipo uma garagem que você aluga, e sair correndo dos Estados Unidos, porque senão ela se tornaria ilegal no país depois de alguns dias. Eu estava no México, pretendendo voltar para os Estados Unidos na semana seguinte, e tive que mudar minha passagem e a gente se encontrou no Brasil. Isso era meados de 2016, no meio de 2016. Aí a gente recomeçou o nosso processo lá do Brasil, porque uma vez que a gente desistiu do processo antigo, a gente teve a oportunidade de recomeçar novamente. E aí demoraram vários e vários meses, até que, como você pode ver nessa foto, a gente foi para uma entrevista no consulado dos Estados Unidos, localizado no Rio de Janeiro, e finalmente conseguiu o nosso Green Card aprovado. Foi um alívio, foi uma conquista, talvez um dos dias mais felizes da nossa vida. E alguns meses depois, isso era abril de 2017, em junho ou julho de 2017, não lembro exatamente o dia, a gente se mudou para os Estados Unidos definitivamente. Então o meu processo ele foi um pouco turbulento, ele teve alguns erros, alguns sustos, algumas coisas que deram errado, como eu tenho certeza que muitos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos já passaram por esses perrengues, mas finalmente, no meio de 2017, a gente se mudou para cá, conseguiu um emprego e a gente começou a construir a nossa vida aqui. 5 anos depois, 2022, a gente já tinha o direito de aplicar para a cidadania, mas hoje, 2024, a gente ainda não aplicou. A gente tem algumas dúvidas ainda e alguns laços que a gente quer finalizar para então aplicar para a cidadania e virarmos cidadãos americanos. E eu conto essa história para vocês, talvez porque você é um brasileiro morando aqui nos Estados Unidos e já passou por esses perrengues, por essas dificuldades, sabe o que é ter que chegar até aqui. Ou então você mora hoje no Brasil e sonha um dia, quem sabe, morar aqui nos Estados Unidos. E eu posso dizer para você que tem esse sonho que a coisa mais difícil de todas é conseguir um visto que te permita morar, trabalhar, viajar e levar a sua vida tranquilamente aqui nos Estados Unidos. Eu realmente não recomendo vir sem visto, como alguns chamam, fora de status ou ilegal, porque os pontos negativos de viver aqui dessa maneira serão imensos. E as vantagens de morar aqui não compensarão essa tristeza e essa dificuldade de morar aqui fora de status. Então, se você tem vontade de vir morar aqui, consulte um advogado de imigração, pergunte para ele quais são suas oportunidades, quais são suas opções. Eu mesmo nem tinha ideia que eu tinha essa opção do EB1 lá em 2014. E só falando com um bom advogado que ele me indicou esse caminho. Então, talvez você também tenha um caminho assim, que te permita vir morar aqui. E saiba que, assim como o meu primeiro semestre lá em 2018, quando eu mudei para fazer faculdade, é extremamente difícil essa mudança. Não é para todos. Assim como alguns fazem parecer, você vai passar perrengue, você vai enfrentar dificuldades, você talvez queira voltar e desistir desse sonho alguns dias, mas por experiência própria e por alguém que se adaptou à cultura e ao estilo de vida americano, saiba que vale muito, mas muito a pena.
Até hoje a gente tem pontos negativos de morar longe da família, longe dos amigos, longe da comida boa que existe no Brasil, mas no dia a dia e principalmente hoje criando filhos pequenos, numa cultura muito mais alinhada com aquela que eu acredito, eu acho que são sacrifícios que valem muito, mas muito a pena. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouco da minha história e de como eu cheguei até aqui. Um vídeo diferente do que eu costumo fazer. Se você gostou dele, comenta aqui embaixo, me diz se você quer saber mais da nossa história, de como a gente está aqui, de como a gente vive aqui nos Estados Unidos, que eu trago para vocês. Ou então me diz sinceramente, Daniel, nada a ver, quero conteúdo de investimento somente, não quero saber sobre a sua vida, que a gente volta a fazer os conteúdos de investimentos. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem qualquer pergunta sobre o que foi dito no vídeo de hoje, sobre nossa vinda, sobre nossa vida aqui nos Estados Unidos, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E a gente se vê no próximo vídeo sobre investimentos globais.